Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo e resolvi falar sobre a desconstrução do preconceito social nessa série que eu falo sobre julgamento, sobre a origem dos preconceitos. Como jornalista, sempre trabalhei e atuei em tentar entender e fiz várias entrevistas com pessoas que falam sobre o assunto do preconceito, então trago aqui mais um insight, na verdade alguns tópicos para falar da importância e de como é interessante a gente desconstruir os nossos preconceitos, como é interessante a gente quebrar alguns preconceitos sociais e tentar entender a origem dele, tentar entender por que criticamos, por que julgamos, por que temos um preconceito sobre outra pessoa e queremos colocá-la num certo pedestal e diminuir, ou vice-versa, né? A gente pode tentar alavancar uma pessoa ou também diminuir essa pessoa. Então minha ideia esse vídeo é trazer alguns insights, algumas análises de como a gente pode quebrar um preconceito ou talvez diminuir um julgamento social, uma crítica sobre outra pessoa. É muito interessante, se você for ver aí quantos, ao longo de séculos, quantos milhões de pessoas morreram, quantas várias situações de guerras, principalmente originadas de etnias, de superioridade, questões religiosas, questões políticas, mas boa parte vinculada a um preconceito, a uma inferioridade perante o outro. Então a ideia aqui é falar um pouco sobre esse tema e vários outros temas também que eu vou trazer, mas primeiro elencar alguns tópicos para a gente tentar entender de onde vem esse preconceito, por que uma pessoa diminui a outra, por que uma pessoa é racista, por que uma pessoa é misógina, por que uma pessoa faz piadas com uma pessoa que é diferente em relação a ela, tentar entender psicologicamente como que viemos trabalhando isso ao longo de séculos, sobre essa necessidade de diminuir, de criticar, de falar mal do outro, de submeter o outro a uma inferioridade, de querer ser superior, enfim, homem, mulher, mulher, homem, uma pessoa com uma deficiência, uma pessoa que tem uma estatura mais baixa com uma mais alta, as questões dos direitos, enfim, tudo, querendo ou não, está relacionado a essas questões do julgamento. E o que eu vim trazer aqui é muito como a gente consegue livrar desse preconceito, como a gente consegue diminuir um pouco nossos preconceitos perante outras questões, e o quanto a gente também perde, mas talvez num próximo vídeo, quanto a gente perde quando a gente tem um preconceito, como preso a gente fica trabalhando esses preconceitos de uma forma, não trabalhando esses preconceitos e ali alienado a uma estrutura, a um personagem, a uma pessoa que acredita muito que você tem um preconceito ou outro, aquilo pode te interessar de alguma forma. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é entender a origem desse preconceito. De onde que veio a sua opinião racista? De onde que veio a sua opinião de diminuir alguém? A sua opinião sobre um país é melhor do que o outro? De que você tem uma cultura melhor do que a outra pessoa? Então, essa origem, esse entendimento de que você é melhor, porque a partir do momento que a gente entende uma superioridade espiritualmente falando, na questão de gênero, na questão sexual também, a questão, enfim, qualquer ponto que você se considere melhor do que uma outra pessoa, você automaticamente está caindo muito para os julgamentos e você tem uma tendência a um preconceito social também, você tem uma tendência a uma diminuição que ela está ligada a esses pontos como preconceito, como uma crítica, como julgamento. Isso demonstra muito sobre uma personalidade, um psiquismo de diminuição. Então entender a origem do preconceito, talvez tentar desconstruir, tentar lembrar por que você aponta aquilo como uma verdade, porque você acredita fielmente que determinada situação, determinada pessoa é assim, ou que tem que ser menor, ou que tem que ser maior do que outro. Então entender esse processo é muito significante, muito importante para o seu próprio crescimento, para o seu próprio autoconhecimento, e você vai quebrando uma série de preconceitos, uma série de críticas também sobre determinados pontos, sobre as outras pessoas. Às vezes o preconceito não vem nem da gente, historicamente, dos avós, dos bisavós, que dizia que passaram suas crenças, seus pensamentos, suas verdades, suas opiniões
que consideravam assim extremamente importantes, e a gente foi acreditando, a gente vai captando esses pensamentos, esses pontos e colocando como uma verdade absoluta, assim, como uma verdade absoluta, talvez um pleonasmo, né? Mas como uma grande verdade na sua vida, e aquilo você vai levando adiante. Os preconceitos também estão muito ligados, alguns aos pontos emocionais. Então, às vezes, um pai dizia que você não deveria andar com uma pessoa, por exemplo, que não tem uma condição financeira. Então, você vai linkando isso, as questões de gênero, as questões de trabalho também, os preconceitos no trabalho. E é um vídeo aqui mais longo falando sobre as questões no trabalho pontualmente, porque como a gente carrega esses preconceitos, como a gente leva dos nossos pais, da família. Então, entender a origem do preconceito é fundamental para desconstruir pensamentos, e é muito interessante você fazer essa análise, por que eu penso assim, por que eu diminuo assim, por que eu acho que o outro é inferior a mim, por que eu tendo a cair para uma opinião e essa opinião me incomoda, ou eu fico incomodado com outra pessoa sobre determinado assunto, sobre determinado fato, e esse incômodo pode estar muito ligado a esses preconceitos, então isso ajuda demais. Um segundo ponto que eu coloco é trabalhar muito a informação, trabalhar a educação sobre o assunto. Porque às vezes o preconceito a gente fala, a pessoa era super estudada, ela não vai ter preconceito. Na verdade, a gente pode estar numa visão oposta. Há muitas pessoas, grandes intelectuais, grandes jornalistas, pessoas de grandes conhecimentos cultos da língua, ou de uma vertente geral de conhecimentos, que leram muitos livros, falam muitos idiomas, ou estudaram muito para estar em determinados cargos, que carregam série de preconceitos também. Então, assim, não necessariamente confundir, primeiro ponto, educação com a questão de a pessoa é mais educada, houve mais trabalho de educação, ela estudou mais, na verdade, então ela é menos preconceituosa. Não, a partir do momento que a pessoa não trabalhou suas questões psicológicas, suas questões internas. Então há muitas pessoas que às vezes fogem de uma questão psíquica, de um trabalho ali interno se fazer por meio dos estudos, mas elas carregam seus trabalhos, suas dificuldades, elas carregam seus problemas, na verdade, falei trabalho, mas quis dizer seus problemas, elas mantêm uma série dos seus preconceitos, das suas críticas, uma delas inclusive diminuir uma pessoa que não é instruída como ela, que não teve os mesmos estudos, também carrega esse preconceito. Então você vê esses grandes pensadores também carregam muito preconceito, então é interessante saber separar um pouco a educação com o preconceito. Quando eu falo que o ponto de saber educar é realmente se informar com você mesmo e até historicamente a origem dos preconceitos, né? Por que as pessoas historicamente tendem a ter um preconceito maior com outro grau de etnia ou um grupo social, ou com uma música, por exemplo, os preconceitos culturais. Então é interessante desconstruir esse ponto. Isso te ajuda o estudo, né, da origem dos preconceitos te ajuda a entender um pouco que, poxa, se houve a vida inteira, séculos e séculos e gerações em várias tribos, várias sociedades ao longo de toda a nossa história, que carregaram preconceitos, que trouxeram tabus, que trouxeram limitações de crescimento, de se conhecer, de um padrão de autoconhecimento, também carrega esses preconceitos também. Então, fazer essa analogia, entender, estudar e também se educar, se informar perante a isso, é muito importante. Se informar não só dessas origens, mas também das necessidades que as pessoas que passam com preconceito, e aí eu vou fazer mais um vídeo mais pra frente, que cabe que todos nós tenhamos um determinado grau de preconceito. Então, como diminuir é o trabalho que eu quero trazer com essa série de vídeos, com esse canal, é como fazer diminuir os preconceitos. Isso vai ajudar muito em vários pontos da sua vida. Um terceiro ponto que eu coloco aqui é a exposição à diversidade. Mas a partir do momento que a gente está com a cabeça mais aberta a essas exposições, quando a gente quer conhecer essa diversidade, quando a gente
se permite a viver experiências, está acessível a grupos diferentes, porque os nossos preconceitos eles são muito limitadores. A gente tende não, esse lugar eu não vou nunca, não ando com esse grupo de pessoas, eu não participo desse estilo musical porque não me agrada de jeito nenhum. Não digo aqui você não forçar um desejo, mas às vezes experimentar situações que você possa conseguir quebrar um preconceito. Uma delas é viajar, você vive outras culturas, mas como eu disse, você tem que estar aberto a essa quebra de preconceito. Você tem que ter muito bem trabalhado em você como diminuir esse preconceito. Que às vezes você vai viajar carregado de seus preconceitos, você pode conhecer todas as tribos do mundo, você conviver com todo mundo, mas se você não está permissivo a realmente mudar suas crenças, realmente mudar aquilo que te atrapalha, aquilo que te incomoda no seu desenvolvimento psíquico, você vai levar isso na sua bagagem, na sua mala, você vai carregar esses preconceitos. Então é de suma importância você saber conviver com diferentes grupos, porque como eu igual disse dos intelectuais, às vezes estudam muito, tem uma bagagem de conhecimento altíssima, mas quando vai colocar em prática, eu particularmente conheço pessoas que falam muitos idiomas e tem uma dificuldade muito grande de uma habilidade social, de se comunicar, de conversar com grupos diferentes, pessoas diferentes. Então é interessante, muito interessante na verdade, quebrar esse tabu e essas crenças também. Você se permitir viver situações novas, conhecer pessoas novas, conviver com pessoas que são opostos de você. Às vezes a gente tem um tabu muito grande, não estou falando aqui para você frequentar pontos religiosos, lugares religiosos, mas às vezes conhecer no sentido de se permitir, não é viver aquilo na sua intensidade, mas se permitir, pelo menos ter acesso a lugares, religiões. Vou falar outro vídeo sobre a questão de religião e preconceito social, mas de cidades, de mundo, de cultura, de pessoas que pensam diferente de você, pra você trabalhar como você lida. Digo, resumindo, se você tem um preconceito de alguma coisa, por exemplo, um partido político, uma pessoa que pensa o oposto de você politicamente, você ter acesso, você conviver no sentido de você desconstruir o que aquilo traz em você e você tentar quebrar esse preconceito. O quarto ponto que eu coloco, e aí tem um link com isso que eu estou falando, com esse terceiro ponto, que é gerar a empatia e principalmente trabalhar a escuta. Você saber conversar com as pessoas, porque é muito fácil você estar com as pessoas que pensam como você tá linkado a pessoas que têm o mesmo grau de afinidade de você, gosto musical, porque no fundo a gente interage, a gente escolhe nossa vida. Claro, se é um trabalho, uma questão diferente, a gente tende a engolir, entre aspas, mas quando a gente se conecta a pessoas que a gente já tem gostos semelhantes, a tendência é você manter esse grau de amizade, porque você já sabe mais ou menos os interesses em comuns. E aí quando eu falo aqui de gerar empatia, você e ligado à exposição à diversidade, que é o nosso terceiro tópico, é você conseguir se aproximar dessas pessoas que pensam diferente de você, principalmente aquelas que você tem um preconceito, às vezes um vizinho que você está com raiva, às vezes uma pessoa que você não está conseguindo lidar no trabalho, ou alguém da família que você tem uma raiva muito grande, você tem um incômodo muito grande, você julga, critica de uma certa forma. Você se aproximar dessas pessoas com empatia, no sentido empático de conversar sem trazer esse peso, sem trazer simplesmente na escuta, mas ao mesmo tempo pode colocar seus pontos de vista, mas sem colocar a sua raiva, você trabalhar esse interno exatamente no meio das pessoas que você diria que não conviveria mais, ou talvez quiçá os seus inimigos. Então esse quarto ponto é extremamente importante para quebrar, para você tirar, diminuir preconceitos, para você se entender também, porque a tendência não gosto disso, essa cultura da exclusão que é muito forte hoje, sempre foi, mas hoje ela é mais divulgada, hoje ela é mais tecnológica, então essa necessidade de você excluir o que você gosta, o que você não gosta, impulsiona muito esses preconceitos. Então você trabalhar exatamente o não gostar, não precisa ser forçar, não vou ali gostar daquela pessoa porque eu não quero
me mostrar uma pessoa preconceituosa, impaciente, mas é você conseguir trabalhar de uma maneira que seja a favor de você, que seja ao seu benefício de você desconstruir algo que às vezes está ali incomodando em você, e por meio dos preconceitos você consegue entender muitas coisas de você. E aqui que vem o nosso quinto tópico, que eu pensei muito, que é realmente questionar. Está muito ligado ao segundo. Ao primeiro, quer dizer, que é entender a origem, que é questionar a origem desse preconceito, que é exatamente se perguntar por que pontualmente ele veio e você elencar esses pontos, você tentar entender o que faz você diferente, você carregar um preconceito enquanto uma pessoa que você convive tem outros, cada um tem um seu. Então, emocionalmente, de onde originou esse preconceito, de onde veio particularmente determinado preconceito que você não consegue lidar, ou com uma pessoa que tem um sotaque diferente, ou uma pessoa que mora em outro estado, ou aquele amigo que você não tem algumas opiniões que você não concorda de jeito nenhum. Então é trabalhar, além da empatia, trabalhar essa convivência, a escuta, porque às vezes a gente tende a falar muito para defender nossos preconceitos, nossas opiniões, saber escutar, principalmente o preconceituoso, ajuda muito a entender esses pontos, ajuda muito a quebrar esse discurso odioso, e você aproxima mais de uma amorosidade em relação às pessoas. Então é muito interessante, nas pesquisas que eu fiz, em muitos lugares que eu fui, em muitos países eu percebi essa dinâmica muito parecida de como o preconceito social ele muda só de lugar, na verdade, de cada pessoa, cada povo, cada civilização. Ela carrega ali essas crenças de uma maneira mais ampla, essas crenças da mídia também, que é um outro vídeo muito interessante. Você fala como a gente puxa isso que a mídia falou, que está carregado. Então é extremamente interessante você desconstruir, você se analisar, você perceber como ser preconceituoso também. E ok, se isso incomoda, ok, porque às vezes, como eu disse, muitos preconceitos vêm de emoções, muitos apegos nossos estão ligados a emoções passadas ou crenças que a gente carregou. Mas você conseguir perceber esses preconceitos, você conseguir desconstruir esses preconceitos, você se perceber como uma pessoa preconceituosa, você conseguir trabalhar isso, você conseguir limpar, ou você perceber que o outro é preconceituoso, mas saber dialogar, porque não adianta nada você ver uma pessoa preconceituosa e você vem com um discurso de ódio, ódio com ódio, a soma dá -2, na verdade. Então, entender essa dinâmica é muito interessante. Você poder destravar, você poder limpar também os preconceitos, ajuda muito no processo de desconstrução de você mesmo. Eu vou falar muito, né, desse personagem, desse ser humano que a gente construiu, com várias crenças, várias opiniões formadas de isso é certo, isso é errado, isso pode, não pode, mas cada um entender esse outro ser, de que cada um carrega uma história, uma vivência. Isso é muito interessante. Te ajuda, te alivia, te ajuda a limpar mais, tira a agonia, tira a ansiedade também, porque você tá ali conversando com uma pessoa e aí que tá o sexto ponto, que são os diálogos, nosso sexto e último ponto, são os diálogos construtivos. É você saber dialogar, e não só com a empatia, mas numa conversa realmente amorosa, uma conversa onde você consiga estar realmente de frente com aquela pessoa que tem exatamente o oposto, ou então tem aquilo que te incomoda muito. Ali está o seu informante, né? Se a gente for trazendo uma luz de espiritualidade, como muitas crenças, muitas religiões falam, de você olhar o outro como o ser que te traz uma iluminação a partir do momento que ele diz alguma coisa sobre você e te incomoda. É ali que está o seu ponto de expansão de consciência, é ali que está o seu ponto de mudar uma ideia, de você conseguir trabalhar uma ideia onde te facilite muito nesse processo de desconstruir ideias também que não são a seu favor, desconstruir pontos ali que te incomodam muito sobre o outro,
Porque só assim, porque a fuga, ok, você pode fugir dessa pessoa que carrega aquilo que você não gosta. Mas quanto mais fugir, a gente vai acabar trazendo exatamente essa pessoa, só que em outros formatos, em outros estilos, em outras maneiras. Como eu disse, você pode viajar o mundo inteiro, acessar vários lugares ao mesmo tempo. Mas enquanto você não quebra esse eu, conheci muitos viajantes que carregam seus preconceitos, a sua bagagem na sua mala. Tem uma dificuldade muito grande de lidar com o outro, mesmo conhecendo mais de 100 e tantos países, mas tem um emocional muito abalado, muito difícil de trabalhar. Isso é muito interessante para você desconstruir. Então, esses 6 tópicos, e eu vou desbravar eles depois, talvez em outros vídeos que a gente possa falar mais profundamente desse assunto, mas é muito interessante, assim, como tirar um preconceito. Será que eu tenho interesse em quebrar um preconceito? Será que os meus preconceitos e perguntas que a gente pode indagar, eles estão ligados a questões emocionais? Eles estão ligados a situações que eu não consegui trabalhar em mim ainda, que eu carrego, ou nas minhas ansiedades, ou nas dificuldades que eu tenho de me comunicar com outra pessoa quando ele carrega uma opinião diferente, ou quando ele traz alguma coisa sobre mim que eu não gosto? Isso são assuntos e temas que eu vou trazer aqui em outros vídeos. Agradeço muito por esse vídeo. Até o próximo, viu?